Nosso bom dia com Jesus a todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã, nós vamos tomar as Escrituras de Apocalipse, capítulo 1, e o versículo 9 e 10. Diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus, e pelo testemunho de Jesus Cristo, fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira e a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. Muito bem, o apóstolo João, o profeta, diz aqui na mensagem Visão de Pátimos, ele diz: você se dará conta que João se identificou entre os cristãos como um irmão na tribulação. João também diz aqui: eu sou vosso irmão e companheiro na aflição. Como é bom a gente ter companhias, companheiros, pessoas que partilham da mesma aflição, do mesmo sofrimento, dos mesmos que estão sofrendo pelos mesmos motivos e pelos mesmos objetivos. João, como todos nós sabemos, estava sofrendo aflição, não somente ele, mas toda a igreja naquela dispensação, por causa da palavra de Deus. Isso mesmo. Aqui, o profeta diz claramente no parágrafo 2 da mensagem Visão de Pátimos, ele diz assim: foi nesse tempo que a igreja primitiva estava passando por uma perseguição tremenda. Não era somente que em todas as partes se falava contra sua religião, mas as próprias pessoas eram encarceradas, assassinadas. João, tal como multidões passadas, agora estava sofrendo a prisão pela palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Quando aprisionaram, procuraram em vão matá-lo, fervendo em azeite por 24 horas. Então os oficiais, enfurecidos, sem poder, o confinaram a Pátimos como se fora um feiticeiro. Porém, Deus estava com ele e lhe foi permitido deixar a ilha e voltar a Éfeso, onde, de novo, continuou como pastor até o tempo de sua morte. Isso mesmo. E isso tudo por causa da palavra de Deus. E João é um dos apóstolos que morreu de morte natural. E, segundo
alguns historiadores, João, com 100 anos, era levado para a igreja, para pregar, para falar com os irmãos. Agora, João estava com 100 anos, mas não tinha perdido a sua lucidez. Não. O Espírito Santo o continuava dirigindo. Depois de ter passado por tantas tribulações, ele pôde escrever aqui, dizendo: eu sou vosso irmão e companheiro na aflição. Ele realmente sabia o que era sofrer por causa da palavra de Deus. Mas isso, veja bem, isso não tirou a sua lucidez daquilo que é a verdade. João escreveu em suas cartas, parece ser muito simples para aqueles que são eleitos, mas para os que não são, as próprias cartas de João, muitas das vezes servem como tropeço para muitos professores e doutores. Assim como muitas afirmações do próprio irmão Branham faz com que muitos professores entendidos tropecem. Veja bem, João disse que aquele que é nascido de Deus não peca. Agora, o entendido toma isso de uma maneira e depois ele vai na mesma carta e encontra João dizendo: aquele que diz que não tem pecado faz Deus mentiroso. Ora, parece que ele está falando uma coisa e na outra, no mesmo lugar, mais à frente, está falando outra. O irmão Branham vem e diz assim, que repetindo, né, lembrando disso que João falou, pois o Espírito Santo, quando viesse, ele nos faria lembrar de tudo quanto Jesus disse. E o mensageiro desta era, ele nos trouxe uma mensagem que nos faz lembrar de tudo que está escrito. Ele faz justamente esta menção, dizendo aquele que é nascido de Deus não peca. E alguém pergunta se uma pessoa que tem o Espírito Santo peca, ele responde continuamente. Certa vez um professor disse para mim: eu não entendo, como pode? Num lugar diz que não peca, no outro fala que peca continuamente, no outro diz que não peca, e depois, no mesmo lugar, diz que aquele que diz que não tem pecado faz a Deus mentiroso. Bom, mas isso é a palavra de Deus, fazendo com que o sábio, o entendido dessa carne, não entenda mesmo. Mas é revelado aos pequeninos, os eleitos de Deus. Deus deixou isso claro. Nenhum cristão peca voluntariamente. Guarda isso. Vamos fixar isso em nossos corações nesta manhã. Nenhum cristão peca voluntariamente. Nenhum cristão peca pecado para a morte. Esse é São João falando. São João falando, o irmão Branham falando e Paulo falando. Ora, São João disse que há pecado que é para a morte, e ele diz mais, e por esse não deve orar. Olha, que coisa, né? Mas um eleito, um cristão, ele não peca pecado para a morte. Ele é diferente. Ele é involuntário, seus erros são involuntários. Ele não está buscando aquilo.
Ele não está atrás daquilo. Então, São João, ao mesmo tempo que ele era simples, ele era profundo em suas cartas, como o próprio irmão Branham. E aqui ele escreveu: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo. Ó, que companheiro maravilhoso. Vê o que São Pedro disse aqui em 1 Pedro. Vamos dar nada. Em 1 Pedro, onde ele diz assim: amados irmãos, capítulo 1 Pedro 4, verso 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. João era um desses, Pedro era um desses, Paulo era um desses, o irmão Branham foi um desses também. E você? Se você tem aquele espírito da glória, repousa sobre você, sobre mim, sobre a noiva, sobre cada pessoa salva, então você deve se regozijar. Para que também, veja bem, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, sim, blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como se entremetesse em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomenda-lhes as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Aleluia! Que palavra tremenda! O Ombrana continua dizendo aqui, nesse parágrafo: as visões que João recebeu cobriram um período de 2 anos, 95, 96 depois de Cristo. São visões mais sobressalentes em toda a palavra. O livro inteiro é dado em símbolo e por isso é o centro de muita crítica e controvérsia. No entanto, sobre ele está o selo de Deus. Isso indica que é autêntico e de valor tremendo a todo aquele que lê ou escuta suas páginas sagradas. Aleluia. Veja bem, ele continua dizendo: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Eu ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, Apocalipse 1:10. Eu fui no espírito, não é em verdade formoso? Oh, como amo isso! Você poderia chamar isso a totalidade da vida cristã. Se vamos viver como cristãos, temos que estar em seu espírito. João não estava dizendo que estava em seu próprio espírito. Isso não haveria produzido estas visões. Tinha que ser o Espírito de Deus
tem que ser o Espírito de Deus em nós também. Ou todos os nossos esforços são em vão. Paulo diz: eu orarei no Espírito, eu cantarei no Espírito, eu viverei no Espírito. Se há algo de bom que virá a mim, tem que ser revelado pelo Espírito, confirmado pela palavra e manifestado por meio dos frutos, dos resultados que produz. Tão seguro como João teve que estar no Espírito para receber diretamente de Jesus estas revelações tão tremendas, assim também nós necessitamos de estar no Espírito para entender as revelações que Deus nos tem dado em sua palavra, as quais nos mostram como viver, porque é o mesmo Espírito. Veja-o desta maneira. Você vê? Viver no Espírito, andar em Espírito, no Espírito de Deus, no Espírito da mensagem desta hora, da palavra desta hora. Muitíssimas pessoas leem a Bíblia em Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E seguem adiante. Elas não veem. Se vissem através do Espírito, elas saberiam que para receber o Espírito Santo necessitam se arrependerem e serem batizados no nome do Senhor Jesus, e então Deus estaria obrigado a cumprir sua palavra, enchendo-as com o Espírito Santo. Elas nunca entram em seu espírito, porque se o fizesse, sucederia com elas exatamente como diz a palavra. Ore a Deus para que lhe dê revelação por seu Espírito. Esse é o primeiro passo. Entre no Espírito e seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, cumprindo com a palavra de Deus. Não somente diga, estou examinando, mas creia de todo o coração. Seja batizado no nome de Jesus, arrependendo-se dos seus pecados, deixando as suas cargas de pecado, tomando a palavra de Deus em seu coração. Oh, que coisa boa você poder olhar e lembrar, eu fui batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu me arrependi dos meus pecados, eu deixei os meus pecados, eu deixei esse mundo cheio de incredulidade e tomei o nome do Senhor Jesus Cristo na minha vida, no meu coração. Permita-me usar uma ilustração. Parágrafo 6. Suponhamos que você necessita de cura. Que diz a palavra? Bem, todos nós temos lido inúmeras vezes, porém não entramos no Espírito quando lemos. Pedimos a Deus que seu Espírito nos ensinasse a pura verdade sobre isso? Está perguntando. Pedimos? Se o fizesse, se o houvéssemos feito, chamaríamos aos pastores, confessaríamos nossos pecados, seríamos ungidos, orariam por nós e ali seria o fim da coisa. Então, chamar o pastor, pedir a oração, ser ungido, está tudo certo. Mas lembre-se, antes disso você deve confessar os seus pecados. Se você deve a sua esposa, vá até ela e acerte com ela. Se você deve ao seu vizinho, vai até ele, acerte com ele, peça perdão. Se você deve ao seu marido, vá até ele, acerte isso primeiro. Então, veja bem, não é simplesmente eu estou orando, estou fazendo uma campanha, não.
às vezes você tem que acertar o seu altar desarrumado, fazer como Elias fez. Você sabe por que muitas pessoas não querem essa mensagem? Porque elas sabem que essa mensagem ela conserta altar. É isso mesmo. Primeira coisa que Elias fez quando ele foi enfrentar os profetas de Baal, ele consertou o altar, tomou as 12 pedras, colocou no seu lugar e não precisou muito barulho. Foi o suficiente para Deus se manifestar e trazer a sua glória ali naquele lugar. Você está enfermo, está doente, se tem alguma coisa para acertar, vá até essa pessoa, conserte as coisas, alinhe-se com a palavra de Deus, e então você verá o que Deus fará. É isso mesmo. Chame os presbíteros, chame os pastores para orar por você, mas primeiro se arrependa, acertando o que tem de se acertar, o que cabe a mim e que cabe a você. Mas tem o meu pastor, isso, vá até o seu pastor, acerte-se com ele. Não importa. Se você falou mal dele, peça perdão. Veja bem. E aí você verá que muitas enfermidades não dependem tanto de oração, mas de um arrependimento genuíno diante de Deus, colocando, vamos dizer assim, consertando o seu altar, consertando sua vida, levantando o seu altar despedaçado. Mas não, as pessoas vão em frente, mudam de grupo, vai para esse grupo, vai para aquele pastor, vem para aquele pastor, e ninguém acerta nada. E depois querem que Deus opere. Não. Se não estamos bem, estamos com os nossos corações sobrecarregados de ira, de amargura, de porfia, de murmuração, de contenda, é hora de arrancar tudo isso, se arrepender e tomar uma posição diante de Deus e pedir a Deus que te limpe. E se tem alguma coisa a fazer contra o seu irmão, vá até ele, acerte aquilo. E então você pode cantar de alegria e ouvir os sinos, os cânticos dos pássaros novamente. Que Deus tenha misericórdia. João estava com 100 anos, mas ele ainda tinha força para escrever para os irmãos e dizer: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Pense um pouquinho nisto. Pense um pouquinho nisto. Então, estamos no fim da jornada e é hora de estarmos com as nossas vidas sobre o altar de Deus, ali consertado, sendo oferecido como sacrifício. O irmão Brana diz: você confessa os seus pecados, chama o pastor da igreja, depois de você ter confessado, ser acertado, e seríamos ungidos, orariam por nós, e ali seria o fim da coisa. Pode ser que não venha imediatamente, porém em seu espírito está concluído. Eu já fiz um check-up, eu já acertei todas as coisas, já coloquei as coisas no altar, as bobagens que eu andei fazendo, andei falando, eu já tirei isso, está diante de Deus, agora no meu espírito está concluído. O pastor orou, já fui ungida, já fui ungido. Eu já acertei cada coisa. Então, o irmão Brana diz assim: você faz um levantamento de todas as coisas e coloca isso em dia. E então você verá que essa enfermidade não é nada, que esse inimigo não é nada. Você verá que a coisa está concluída. Ele diz: pode ser que na hora não pareça nada, porém depois,
no seu espírito, aquilo já está concluído. Não há nenhuma outra corte de apelação. Quer dizer, o diabo não terá mais para onde ir, não terá mais aonde te encantoar. Alguém pode dizer, levou a igreja no canto da parede. Não, você que está... Quando você confessa os seus pecados, quando você acerta a sua vida, quando você coloca as coisas em ordem, é você que está levando o diabo no canto da parede, e ele não tem mais para onde apelar, não tem mais aonde vir sobre você. Então aquilo está concluído. E seja qual for a doença, a enfermidade, a dor, não importa. Aquilo está vencido no nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, que coisa! Não há nenhuma outra corte de apelação. Entende? Muitas das vezes a pessoa está condenada. O diabo a está condenando e ela vira para lá, vira para cá. Irmão, vai e acerta com quem tiver que acertar. Esse diabo está fora do caminho. Está fora da sua estrada. Deus cumprirá a sua palavra, diz o profeta. Sim, ele diz aqui, Deus cumprirá a sua palavra. Depois do quê? Depois de tudo isso está em ordem. Mas quem quer isso? Querem as bênçãos de Deus, mas não querem acerto. Oh, que coisa! Isso está saltando no meu coração nesta manhã. Isso está fazendo com que meu coração se firme. E ali seria o fim da coisa. Pode ser que não venha imediatamente, porém seu espírito está concluído. Não há nenhuma corte de apelação. Deus cumprirá a sua palavra. Nós necessitamos de entrar no espírito. E então as coisas que se farão, Não vá fazer as obras primeiro, entre primeiro no espírito, e então faça as obras e veja o que Deus fará. Oh, que coisa! Tome isto em seu coração nesta manhã. Aleluia! Que hora bendita! Irmão e irmã, creia nisto de coração. Coloque sobre o altar a sua vida. Tenha certeza agora. Todo ponto fraco agora será vencido. Deus honrará a sua palavra em você. Ele não falha. Ele não erra. Ele não muda. Ele não mente. Ele é Deus. Portanto, não tenha medo. Depois da sua confissão, depois do seu acerto, então é hora da glória de Deus descer, do Espírito Santo descer e varrer todo o sacrifício do altar. Deus bendito, o Senhor te abençoe nesta manhã, no nome de Jesus Cristo. Cada enfermidade está vencida, cada doença está vencida, cada medo está vencido, cada depressão está vencida agora. No nome de Jesus Cristo, irmã e irmão, levante, tenha fé em Deus nesta hora, tenha coragem nesta hora, no nome de Jesus. Ele está no controle da situação. Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém.